nosso Deus, nosso Pai Celestial. Deus, neste momento nós nos rendemos a Ti, Deus. E também, Pai, queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com os corações abertos, contritos, cheios de reverência para ouvir-te falar conosco. Senhor, fala com o teu povo, fala com a tua igreja nesta noite, através do teu filho. Usa, Senhor, o teu vaso da maneira como tu queres usar. Fala com a tua igreja, Senhor, aquilo que tu queres e tens para falar nesta noite. Queremos, Senhor, sair daqui tocados pela tua palavra. Senhor, faz isto. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Peço por gentileza que você fique com a sua Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, que é o texto que nós vamos utilizar. Profeta Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor, um texto conhecido, em que o Senhor leva o profeta a uma experiência do cotidiano. A mensagem, o tema de hoje é vaso novo. O Senhor nos chama para sermos vasos novos nas suas mãos. Nós estamos aqui, meus irmãos, cantamos alguns louvores. Este último louvor, quando diz: e me rendo a ti, me entrego a ti, com tudo o que sou. Então é o que o profeta está sendo levado e conduzido por Deus para instruir o povo de Israel, para que o povo de Israel faça efetivamente, verdadeiramente esta entrega total. Meus irmãos, o profeta Jeremias foi um dos últimos profetas que alertaram e profetizaram antes dos cativeiros o cativeiro babilônico iniciar. O profeta Jeremias profetiza antes e durante o cativeiro. E nós, por isso, é um livro bastante extenso. O livro do profeta Jeremias assim como o do profeta Isaías, são um dos maiores livros do Antigo Testamento, um dos maiores livros proféticos. E Jeremias ainda tem o livro da profecia dele, e tem as lamentações de Jeremias, que também foram feitos justamente no período do cativeiro, no período em que o povo de Israel foi levado cativo pelos babilônicos. Talvez, irmãos, o cativeiro no Egito tenha sido menos danoso do que o cativeiro na Babilônia, porque o cativeiro do Egito, os 430 anos que Israel ficou no Egito, o Senhor tirou o seu povo de lá com mão forte e levou para o deserto. E quando o povo estava diante do mar, Moisés, com o Egito e o exército do faraó vindo por trás, o Senhor falou para Moisés: Moisés, por que tu estás temeroso? Por que tu estás com medo? O que tu tens na tua mão? Levanta o teu cajado. E o Senhor falou por meio de Moisés e disse, dentre uma das palavras, falou: estes egípcios que hoje vocês veem, nunca mais tornarão a vê-los. E assim foi. O Egito saiu. É certo que o povo saiu fisicamente do Egito. O Egito permaneceu por pelo menos 40 anos no deserto, no coração do povo, porque ao longo dos 40 anos, o povo de Israel sempre se recordava: no Egito era desse jeito, no Egito era daquele outro jeito, mas nunca mais Israel voltou para o Egito. Porém, o cativeiro babilônico, ele foi mais danoso para Israel, porque foi um império que trouxe não apenas um cativeiro, não apenas um aprisionamento físico, de colocar o povo de Israel aprisionado como escravos, mas os babilônicos conseguiram trazer para dentro da nação de Israel a cultura babilônica para dentro do povo. E isso é mais perigoso do que estar preso e enjaulado, irmãos. Quando o povo de Deus se deixa ser contaminado pela cultura de um reino que não é o reino de Deus.
O que os babilônicos fizeram com Israel foi justamente isso. E de lá, do cativeiro babilônico, eles inclusive perderam os livros da lei. Foi necessário surgir Esdras e Neemias. De tão danoso que foi o cativeiro babilônico, Esdras e Neemias foram levantados para restaurar e lembrar ao povo que tinha mandamento, que tinha lei, que tinha Torá, e o povo nunca mais sabia nem que era sacerdócio. Foi tão danoso o cativeiro babilônico que Esdras e Neemias precisaram recuperar a história genealógica de Israel, porque se perdeu. O povo se misturou de tal forma, a Babilônia entrou de tal forma que misturou as gerações de Israel. Precisou Deus intervir e levantar Esdras e Neemias para restaurar isso. E era deste povo que Jeremias foi levantado por Deus contra este cativeiro que Deus queria livrar o seu povo. Deus não queria que Israel experimentasse este cativeiro, porque Deus sabia o problema que ia acontecer, tanto que ao longo da profecia de Jeremias, Jeremias utiliza uma expressão que para falar do povo de Israel, dizendo: vocês serão feitos um espetáculo de horror para as nações. E assim aconteceu. E Deus levanta Jeremias para fazer justamente este alerta, antes do povo de Israel ser levado cativo. Jeremias profetizou na época do rei Zedequias, na época do rei Jeconias, na época do rei Jeoaquim. Ele se levanta para profetizar e alertar o povo: olha, nação de Israel, cuidado, saiam desta idolatria, porque senão o Senhor vai fazer algo diante de vocês. E aqui no capítulo 18, Deus leva o profeta Jeremias a entender qual é a relação entre Deus e o seu povo. Até o capítulo 17, Jeremias está trazendo muitas mensagens de juízo contra Israel. Vai haver condenação, vocês vão ser feitos de um espetáculo de horror, porque vocês estão indo por um caminho tortuoso. Levantou-se naquele tempo outros profetas. Jeremias dizia: essa idolatria vai levar vocês à destruição. Aí no meio daquela nação levantavam-se profetas que diziam: não, Jeremias está mentindo, Jeremias não está falando pela voz de Deus, na verdade isso tudo que ele está falando não vai acontecer. São os falsos profetas que estavam no meio da nação de Israel. E o grande último alerta começa a partir do capítulo 18 em diante, quando efetivamente o povo ainda não está cativo. O povo ainda não foi levado pela Babilônia. O capítulo 18 é uma profecia dada antes do povo ser levado cativo. É uma tentativa de Deus ainda restaurar a santidade e restaurar o compromisso de Israel para com Deus. E o Senhor então pega o profeta Jeremias e chama ele, versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Nesta expressão, meus irmãos, aqui nós vamos ver que Deus chama o profeta Jeremias para ter uma revelação a partir do cotidiano da vida. Deus diz: Jeremias, vai lá à casa do oleiro, que é um profissional como qualquer um de nós. Um oleiro, as pessoas que trabalhavam neste ofício faziam cerâmicas, faziam vasos, faziam vários artefatos com barro, e a partir daí eram comercializados. Então Deus está chamando o profeta Jeremias para trazer agora uma revelação a partir do cotidiano, do dia a dia daquela nação. Às vezes nós queremos e esperamos receber de Deus uma revelação super, ultra, mega power espiritual. A gente pensa que Deus só vai falar conosco quando os céus se abrirem diante de nós, quando os anjos subirem e descerem. Mas Deus quer, na verdade, muitas vezes falar conosco no dia a dia do nosso cotidiano. É quando nós estamos no trabalho, Ele fala por meio das coisas que lá acontecem, pelo sol que se levanta pela manhã. O diácono Jefferson falava aqui da angústia de Asaf ao ver o ímpio prosperar. É porque o Senhor faz o sol nascer para justos e para injustos.
justos. E isto é uma mensagem divina, no dia a dia que Ele está falando conosco. É porque o Senhor, quando nós contemplamos os céus, quando nós olhamos para uma paisagem lindíssima de um pôr do sol, ou do nascer do sol, o Senhor está revelando a sua glória, como o salmista no Salmo 19 diz: quando eu olho para os céus e contemplo a obra das tuas mãos, os céus proclamam esta glória do Senhor, como o salmista declarou. Ou seja, é no dia a dia, irmãos, que o Senhor está falando conosco. É no dia a dia que Ele quer mostrar a sua vontade, a vontade dEle para nós. É no dia a dia, nos nossos ofícios diários. Muitos cristãos criaram uma separação, uma dicotomia, ou melhor usar a expressão separação. Nós separamos aquilo que é sagrado do que é secular. Nós queremos, isso é uma visão dualista, dupla, que não deveria existir. O cristão foi chamado para ser cristão na congregação, na reunião do círculo de oração, mas ele foi chamado para ser cristão muito mais no seu trabalho, muito mais na sua vizinhança. Nós temos uma filosofia, um pensamento de achar, não, música secular e música evangélica. Não existe isso, irmãos. Música secular não é, não posso cantar aqui uma música secular porque é secular, mas não tem nada demais, é só fala de amor. Se pior é falar de sofrência, né? Se for falar de música de sofrência, que só fala de coceira da cabeça, mesa de bar, chama o garçom, estou aqui nessa mesa de bar sofrendo. Aí as pessoas, não, mas não tem nada demais. Irmão, não existe isso. Ou nós somos de Deus em tudo que nós fazemos, ou nós vivemos para Deus em tudo o que nós fazemos, ou nós não somos de Deus, irmãos. Por isso o profeta é levado para a casa do oleiro, para um lugar de trabalho. A gente pensa, eu vou para a casa do Senhor para ouvir Deus falar comigo. Mas Deus fala por meio de um pássaro, Deus fala por meio de um sol, Deus fala por meio de uma jumenta e de uma mula, Deus fala por meio de um ímpio, Deus fala por meio de um corvo, Deus fala em todos os lugares, porque Deus está acompanhando seus filhos, os olhos do Senhor estão olhando para nós. Nós não podemos, temos que parar com essa divisão. Eu vivo na casa do Senhor de um jeito e no meu trabalho eu sou de outro. Não, irmãos, nós somos filhos de Deus. E na verdade vos digo, o Senhor te chama para ser crente não aqui. O Senhor nos chama para sermos servos do Senhor é lá mesmo, no mundão. Brilhe a vossa luz, não é onde tem um monte de luzes acesas, não. A nossa luz precisa ser brilhada e resplandecer, é lá na escuridão. A luz só tem razão de existir para para clarear aquilo que está escuro. Por isso o profeta foi chamado. Jeremias, eu já falei contigo de muitas formas, agora eu vou te falar num ofício de um oleiro que está trabalhando ali. E a palavra que Deus usa para Jeremias, versículo 2 a minha versão diz assim, dispõe-te. A versão que os irmãos leram é levanta-te. Deus está dizendo para nós, olha, levanta os teus olhos e para de enxergar a vida com sentidos naturais. O Senhor, Ele fala por meio até daquele patrão enjoado que pega no pé e fala palavrão. Ele está falando contigo. Levanta os teus olhos, dispõe-te para ver que eu te revelo a minha vontade em todos os lugares e por onde você passar. Tem um hino do Paulo César Baruch que ele canta justamente isso: Deus está na folha que cai, Deus está na planta que nasce, Deus está no conselho de um pai que se dá a um filho, Deus está na onda do mar que vai e vem, porque Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória, e todas as coisas manifestam a glória de Deus. Dispõe-te. O pastor Eliud, o pastor Paiva está me lembrando, o pastor Eliud dizia que Deus está nas panelas também. Quando nós cozinhamos, quando você está fazendo a sua comidinha, quando você está se preparando ali aquele feijão com jabá que é daqui,
Deus está aí, porque Salomão já disse isso. As 3 coisas que são boas da vida é nós comermos bem, obtermos sabedoria e aproveitar a nossa vida com a nossa esposa, com o nosso marido. Os prazeres da vida são esses, meus irmãos. E você que ainda não, você que come bem, você que está buscando sabedoria e não tem marido, calma, e nem esposa, esse momento de usufruto vai chegar. Espera em Deus, confia nele e tudo mais ele fará. O favor de Deus está vindo, né, pastor? O pastor Paiva está falando aqui. Mas espere. Então, irmãos, temos que nos despertar. E essa palavra que ele usa, a palavra oleiro, a casa do oleiro, essa palavra oleiro no hebraico, ela tem um sentido de amoldar, formar, criar. É a mesma palavra utilizada quando Deus criou o homem lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. E Deus formou, criou, moldou o homem a partir do barro, a partir daquilo que não existia. Ele formou e deu um molde e criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. O que Deus está falando para Jeremias é: Jeremias, dispõe-te, levanta-te, eleva os teus olhos, olha além do natural e vai lá para a casa daquele que cria e molda todas as coisas. Vem para cá, que eu vou te mostrar qual é o meu relacionamento com Israel. Meus irmãos, nós temos que entender isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está usando todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas desagradáveis, sejam elas ruins, sejam elas não tão ruins assim, sejam elas amargas, sejam as circunstâncias doces. Não importam as circunstâncias, nós nos guiamos não pelo que vemos, como disse o apóstolo Paulo, nós nos guiamos pela fé em Cristo Jesus. Todas as coisas servem para nos moldar, todas as coisas servem para criar e forjar em nós a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo coopera, irmão, toda circunstância, a saúde, a enfermidade, a doença, a dor, a tristeza, a amargura, a traição, tudo está nos moldando, tudo está nos forjando para sermos conforme aquilo que o Senhor quer fazer de nós. Nós só precisamos nos dispor, nos levantar para termos esta compreensão, sairmos do natural e compreendermos que todas as circunstâncias servem para nos moldar, para nos levar para a casa daquele que nos cria, aquele que nos molda segundo a sua vontade. E meus irmãos, no versículo 4, ele vai dizer aqui, Deus ainda não falou para Jeremias a palavra. Ele disse: Jeremias, vai para a casa do oleiro e lá eu vou te dar uma palavra, e lá eu vou te revelar alguma coisa. Até aqui, Deus nada falou para o profeta Jeremias. No verso 4, nós vamos ver aqui o que está sendo descrito a respeito do trabalho do oleiro. O oleiro está lá moldando o vaso, está preparando um artefato de barro, e no verso 4 nos diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Você vê que o oleiro estava ali preparando o vaso, aquele trabalhador estava preparando com aquela matéria-prima, com aquele barro, que foi um barro separado, foi um barro preparado, foi um barro que o oleiro já tratou para fazer aquele artefato, para preparar este vaso, e de acordo com a vontade do oleiro, ele estava então ornamentando, dando forma, dando molde, criando e moldando aquele artefato, aquele barro que não tinha forma, estava sendo dado forma, conforme a vontade daquele homem que estava ali trabalhando. E aqui, irmãos, nós temos 3 situações que nós precisamos compreender, de que onde nós estamos, em que etapa, em que fase da criação, da imagem e semelhança de Deus nós estamos. Nós vamos ver aqui que tem 3 etapas que o oleiro está usando ali no verso 4 para preparar aquele artefato. No primeiro momento ele começa a preparar. Ele diz:
aqui que o vaso que o oleiro estava fazendo de barro se estragou nas suas mãos. Mas era um vaso, era um barro preparado, era um barro separado, mas se estragou. Irmãos, e aqui na nossa caminhada, certamente em muitos momentos, nós vamos resistir e vamos impor dificuldades para o oleiro nos formar e nos forjar. Quantas e quantas vezes o Senhor usa determinadas circunstâncias da vida, Ele usa determinadas tribulações, e ao invés de nós nos permitirmos ser forjados, nós estragamos tudo com a reclamação, nós estragamos tudo com a murmuração. Quando nós somos feridos por alguém, e ao invés de nós sermos forjados para sermos moldados e capazes de perdoar, nós estragamos tudo ao não concedermos o perdão. O vaso muitas vezes causa o próprio prejuízo. Nós nos estragamos no molde de Deus, que está nos construindo, nós não permitimos ser edificados. Por isso que Pedro, não falando mais na linguagem e na simbologia de um molde, mas ele fala lá na sua primeira carta, que nós somos um edifício vivo, construídos conforme a vontade de Deus. Deus vai nos construindo, irmãos. Deus vai construindo as nossas vidas. Ele vai construindo o nosso caráter de cristão. Ele vai construindo a nossa nova moral do reino de Deus, em que nem todas as coisas são permitidas. Tudo é lícito, como Paulo escreveu, mas nem todas as coisas convém a um vaso que está sendo restaurado fazer. O Senhor vai nos construindo, e num primeiro momento o vaso estava começando a tomar forma, mas por alguma razão ele se estragou nas mãos do oleiro. Cuidado, será que nós não estamos estragando o molde e a forma que Deus quer nos dar? Você talvez tenha orado e pedido assim: Senhor, me dá mais paciência, e Ele joga no teu barro alguém para te importunar. Você pede para o Senhor: Senhor, me dá mais fé, e Ele te coloca no teu barro um mar para você atravessar. Pediu fé? Então tá. Você pediu fé, e aí Ele coloca uma montanha na tua frente, como um barro para você falar para a montanha: atira-te ao mar. Se você está pedindo algo do Senhor, cuidado com o que você ora, porque Ele pode responder a tua oração. Mas Ele responde de acordo com aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Senhor, quero ser mais paciente. Então Ele vai mandar atribulado para perturbar a tua paciência. Ele vai fazer com que a tua esposa faça aquilo que você não gosta, para dar liga no barro. Se você não passar nessa prova, o vaso estragou na mão do oleiro. Ele estava indo tão bem na hora de tirar o 10. Em que estágio nós estamos? Esse é o primeiro estágio. É o estágio, se é que é possível fazer essa analogia, é o estágio em que o barro resiste ao que o oleiro quer fazer. Poderá aquele que é a criatura dizer para o Criador como ele tem que fazer? Diz a palavra do Senhor. Se estragou na mão do oleiro, mas o oleiro já tinha em mente um projeto para aquele vaso. O Senhor tem um projeto para a sua vida. O Senhor já sabe o que Ele vai fazer com a tua vida. Não se estrague nas mãos do Senhor. Se está passando pela prova, dá glória a Deus. Nós cantamos aqui o hino da Cassiane, né? Está chorando, louve, está sofrendo, louve. Isso é o barro sendo amassado, forjado, formado para te moldar. Segundo estágio aqui é: estragou o vaso, e agora? Joga fora? Descarta o vaso? Não, olha o que ele diz no verso 4. Se ele estragou na mão, mas ele tornou a fazer dele outro vaso. O Senhor não nos despreza, irmãos. O Senhor não nos descarta. Nós não somos um pedaço de pau, um pedaço de barro qualquer, que o Senhor não deu certo e desiste de nós e joga fora. Não, esse aqui não presta mais. Não, o Senhor não nos despreza. Ele torna a fazer aquilo que Ele planejou desde o início.
Não deu certo da primeira vez, estragou o barro na minha mão. Espera aí que eu vou tentar de novo. Acho que Deus é brasileiro, Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Ele deseja fazer de nós novas criaturas. Irmãos, e quando Ele diz aqui, não deu certo, quebrou, estragou, vou fazer de novo. E Deus não faz remendo. Deus não faz uma puxadinha qualquer, Ele não faz um enfeite externo, Ele não quer fazer uma mudança superficial. Estragou? Então amassa tudo de novo, vou começar do zero, porque tem que ser nova criatura. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, lá no Evangelho de João capítulo 3, como é que eu herdo o reino dos céus? Nicodemos pergunta para Jesus, e Jesus responde, necessário te é nascer de novo. Essa é a mesma analogia do barro. Não, estragou, não funcionou, quebra, derruba tudo e faz tudo de novo. Porque Deus quer fazer de nós uma nação santa, um povo adquirido. Somos propriedade exclusiva de Deus e Ele quer fazer de nós um vaso novo, irmãos. Um vaso restaurado, não apenas um vaso remendado, mas um vaso completamente transformado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos como vasos de barro para receber a glória de Deus, mas nestes vasos de barro que somos nós manifestamos a glória do Senhor, porque o vaso é de barro, mas a excelência da glória é do Senhor. Irmão, quem tem alguma joia preciosa ou uma bijuteria que você tem um valor, uma joia, alguma coisa de valor, onde é que você guarda normalmente? Num cofre, num banco, num lugar especial. Uma coisa de valor, preciosa, é guardada em lugar seguro. O Senhor decidiu, pela sua infinita sabedoria, colocar a sua glória em vasos frágeis, fracos e de barro, para dizer que a glória não é do vaso, mas é a excelência. O que tem valor não é o vaso que retém a glória, mas é a glória que está no vaso. Irmão, você tem um valor inestimável, desde que esteja nas mãos do Senhor. Porque se a glória do Senhor, se a presença do Espírito não estiver em nossas vidas, seremos uns vasos que não têm valor algum. Mas o que nos dá valor, como aquele hino que cantamos, você tem um valor, não é porque você é precioso, não, é porque o Espírito Santo se move em você. Ele torna a fazer um vaso novo. Ele não faz um remendo, mas Ele faz uma completa transformação. E a terceiro estágio é quando o oleiro faz daquele vaso que ele está fazendo tudo do zero, restaurando, reconstruindo, fazendo conforme a sua vontade. A parte C do versículo diz isso: tornou a fazer dele outro vaso, e aqui é o segredo, segundo bem lhe pareceu. Se o vaso que se estragou é porque o barro resistiu, no segundo nível já é conforme a vontade, o vaso se rendeu, e agora eu vou fazer deste vaso aquilo que eu quero fazer dele, segundo a minha vontade. É segundo a vontade do oleiro, é segundo aquilo que ele planejou, é segundo aquilo que ele estabeleceu, é conforme o molde e é a forma que o oleiro quer fazer de nós. Por isso Paulo, irmãos, escrevendo aos Coríntios, se não me falha a memória, ou aos Filipenses, agora me fugiu a quem ele escreve, ele diz: não pensais de vós mesmos além do que devais pensar. O vaso que pensa muito de si é um vaso que está querendo ser o que o oleiro não quer fazer dele. Mas é o Senhor quem nos dá forma e nos dá molde. O vaso é conforme a vontade do oleiro.
Por isso que a palavra de Paulo, quando fala dos dons espirituais, ele diz, ele dá a uns o dom de apóstolos, a outros o dom de mestre, a outros o dom de profecia, a outros o dom da fé, a outros o dom da administração. Ele dá conforme ele quer estes dons à igreja, porque ele faz de cada vaso aquilo que ele quer fazer de cada um de nós. É conforme a vontade do oleiro, não conforme a vontade do vaso. Por isso nós precisamos somente fazer uma coisa: nos submeter, nos render. E se eu quiser fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, seremos nós que vamos falar contra o oleiro? De maneira alguma, disse Paulo. Ele faz conforme lhe aprouver, conforme é a sua vontade, conforme é o seu desejo. E aí então, versículos 5 e 6... tudo isso aqui é só uma analogia que ele está preparando. Agora vem a palavra do profeta, ao profeta. Agora vem a revelação. Versículo 6 ele vai dizer: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está dizendo, quem manda aqui sou eu. Quem fala aqui sou eu, quem levantou essa nação fui eu. E você pode parar para pensar, mas isso aqui Deus está falando para Israel. Não. Isto o Senhor está ministrando e falando a todos nós. Porque nós em Cristo Jesus fomos enxertados nesta palavra e nesta promessa. Em Cristo Jesus nós também somos participantes e somos herdeiros de Abraão, de onde Deus fez nascer a Israel. A partir de Abraão, nós somos chamados a sermos barros moldados na mão do divino oleiro que quer fazer de nós conforme a sua vontade. Irmãos, o Senhor quer fazer de nós uma igreja que está conforme a vontade do Senhor. Nesses dias maus e tenebrosos, nestes dias em que as pessoas estão escarnecendo e falando contra, o Senhor está nos levantando para sermos como os vasos moldados conforme a mão do oleiro, para que a glória dele em nós se reflita nestas trevas, neste mundo corrompido, neste mundo destruído pelo engano, pelo ensino filosófico errado. O Senhor nos chama para sermos os vasos que vão receber a sua glória, para resplandecer neste mundo tenebroso. Será que Ele te forjou e você está permitindo ser forjado? Para você se levantar nesses dias e ser um vaso para manifestar a glória do Senhor nesses dias que o Senhor te plantou. Hoje nós somos os vasos nas suas mãos. Hoje nós estamos sendo chamados a descer à casa do oleiro para sermos moldados conforme a vontade do Senhor nas nossas vidas. Você está pensando assim, pense em um minuto as lutas e tribulações que você está passando. Isso é o molde do Senhor, isso é a mão de Deus, te forjando, te formando, te moldando. É a mão do Senhor que por meio da fornalha, e era a forma, depois que o oleiro preparava o molde, deixava o barro todo preparado para que aquele barro ficasse duro, ele pegava aquilo ali e jogava numa fornalha para esquentar, para que aquela forma dada, para que aquele vaso, aquele recipiente, de acordo com aquilo que o oleiro fez, permanecesse naquele formato e não se derretesse nem se corrompesse. A prova vem, justamente Ele está te forjando, está te dando longanimidade, está te dando mansidão, está te dando domínio próprio, está te dando amor, está te dando temperança, e aí Ele manda a prova da tribulação, para que estas formas permaneçam na sua vida. Não despreze o Senhor, não despreze o Senhor quando Ele te provar, não despreze o Senhor na hora da adversidade. É no dia da adversidade que o Senhor nos forjará, porque se está tudo bem, irmãos, está tudo tranquilo, não tem problema algum, nós não somos imprensados e esmagados, na bonança não tem o que forjar,
mas é na luta que Ele vai forjando o nosso caráter, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E é aí que o Senhor quer fazer de nós vasos novos. Diga para o seu irmão: seja um vaso novo. Seja um vaso novo nas mãos do oleiro. Seja um vaso, deixa Ele, não estrague não aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não estrague aquilo que Ele está preparando no teu coração. Não se corrompa, deixa o Senhor fazer da sua vida algo novo, porque Ele quer te mudar, Ele quer te moldar conforme a sua graça, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Quero te convidar, meus irmãos, a ficar de pé, e nessa noite quero convidar alguém, se porventura deseja, está enfrentando uma dificuldade, está quase a ponto de desistir, está quase a ponto de ser estragado na mão do oleiro, ele está quase terminando a obra, porque diz a palavra do Senhor: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de concluir. Ele está terminando o trabalho de aperfeiçoamento da tua vida, e de repente você está desistindo, está querendo parar, desfalecendo na jornada. Não desista. Vem aqui à frente nessa noite para nós orarmos, para que você possa ser renovado, restaurado, para que o Espírito Santo possa fazer uma transformação, para que Ele possa te quebrar, para que Ele possa te moldar, para que Ele possa fazer de você um vaso novo, um vaso preparado nas mãos do oleiro, cheio de graça, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de coragem, para tirar o temor, tirar o medo, tirar a angústia, tirar a aflição, e te dar força para entender. Dispõe-te, irmão, dispõe-te, igreja, levanta-te e contempla que é o Senhor que está moldando a sua vida. Não é o Satanás não, irmão. A gente bota assim: não, o diabo está fazendo isso e aquilo. Não é não, irmão, até o diabo vai até onde Deus quer. É o Senhor que está te transformando, está te moldando. Não desista, não desanima, não se estrague, não estrague o molde que o Senhor está preparando na sua vida. Não deixa que as coisas desta vida, as circunstâncias desta vida te atrapalhem nesta caminhada. Como um vaso nas mãos do oleiro, quero a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Meus irmãos, quero orar aqui por alguns irmãos que estão enfermos. A irmã Silvana Bandeira pede oração pela Antônia da Silva Paz, que está internada no 28 de agosto, está desenganada pelos médicos. Vamos orar pela irmã Antônio, pelo irmão Antônio, que está nessa situação. A irmã Juliana Guerreiro também está pedindo oração, que ela está enferma. E nós queremos incentivar os irmãos a continuarem orando pela convenção, dias 16, daqui a 2 semanas, 16, 17 e 18 de agosto, teremos a nossa convenção regional. Os irmãos que nós vamos separar os ônibus aqui para o Templo Central. Então, irmãos, dê os seus nomes para quem vai para a convenção sexta, sábado e domingo à noite. Nós iremos reservar e preparar um ônibus. Nós precisamos que quem precisar de transporte de ônibus, dê o seu nome na secretaria, para que nós possamos saber qual o tamanho do ônibus que precisaremos reservar para esses 3 dias.